Vamos trabalhar? Meninos e meninas, queridos irmãos, bom dia. Estou aqui quase em folha, novo de folha, mas ainda não. Sabe que eu estou com um pouco de pena de vocês, alunos dessa classe? Porque acontece que o professor de vocês está tão ruim. Um desmaia na frente da classe, outro quebra a perna na frente da classe. O negócio está mal, viu? Eu já fiz o meu pedido de exoneração. Mas aconteceu aquele fato outro dia aqui, que os irmãos estavam aqui, é um fato que acontece de vez em quando comigo. Da minha perna é uma coisa que sai do lugar. O médico não tem nada para sair do lugar daqui. Diz que é câimbra. Câimbra não é. É alguma coisa que sai do lugar. Agora eu tive que, depois daquele dia, eu tive que ir 2 vezes em médico. Tomei remédios pesados, fortes, fiz raio-x. E o último médico concordou comigo que há alguma coisa que sai do lugar assim aqui. Um menisco, por exemplo. Pode ser isso. Mas isso é antigo, hein? Isso é mais de 15 anos. Mas eu pedi a Deus sempre que não acontecesse na igreja. Mas a admiração foi fraca, né? Aconteceu exatamente, eu estava começando a dar a aula aqui. Eu pensei que não podia dar a aula, mas Deus me deu força. Eu lembro que o Zé Ribeiro colocou aqui uma cadeira, botei o braço em cima, me ajudou, fiquei apoiado o tempo todo na perna direita e dei a aula com a ajuda de Deus. Mas dali para frente, a coisa deu trabalho. Foi muito perigoso, muito difícil, mas graças a Deus tudo bem. Portanto, que Deus nos abençoe, continuemos servindo ao Senhor, trabalhando enquanto podemos. E se alguma coisa acontecer, lembre que os professores de vocês são já meio idosos. Alguma coisa pode acontecer conosco. Mas o senhor não vai deixar de dar aula, né? Eu não sei, não. No capítulo, nós estamos estudando a primeira epístola de João. E durante os 3 meses, primeira, segunda, terceira epístola de João e Judas. São 8 capítulos. Falar em capítulo, eu quero justificar aqui perante a classe Monte Sião, por que eu não ajudo a responder as perguntas. Primeiro é o seguinte, eu não sei todas elas também, eu não sou caixa de resposta. O pastor é obrigado a saber. Nunca participei em concurso de minhas classes. Porque eu acho que não é justo, é os alunos que têm que praticar, é os alunos que têm que responder, estudar. Agora tem uma coisa, não é a dona Cida e a dona Olinda, não. Todos têm que participar. O dia que ela fazer, eu não vou responder hoje mais, e quem vai responder? Todos têm que estudar. São capítulos pequenos, são fáceis de estudar, estudem em casa para responder, porque as duas aqui são demais, né? Ela tem levado essa classe à vitória quase todas as vezes, mas não é obrigação dela só não, de toda a classe. Olha quanta gente tem aqui, estude cada um, portanto, isso vai dar, o resultado vai ser bom, tá certo? Porque muita coisa não precisa nem estudar, a gente já é crente há tantos anos, até já sabe de cor, não é verdade? Mas é bom dar uma recordada, tá certo? Eu estava falando com a dona Cida. Nós estamos estudando aqui o livro, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, é um versículo interessante, lembra dele? Se confessarmos os nossos... Pode cantar. Vamos começar de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós passamos por esse capítulo já. Hoje o assunto é os filhos de Deus. Esse assunto é muito próprio. Como eu disse, como a revista, dessa vez os irmãos não têm revistas, é oportunidade para se estudar a Bíblia. Por exemplo, hoje eu não pude falar com ninguém, mas o capítulo 3 da primeira epístola de João. Mas é bom já começar a falar o seguinte, pois domingo que vem a aula será sobre não creia em qualquer um. É o capítulo 4, de 1 a 6. Domingo que vem, vamos estudar com a dona Geusina, a lição de número 8, não creia em qualquer um, e o texto básico, vocês lerem em casa, ver referência, é o capítulo 4, de 1 a 6. Hoje é o capítulo 3 todinho, os filhos de Deus. O assunto nosso é, são os filhos de Deus, capítulo 3,
da primeira epístola de João. E você, ao ler esse capítulo, percebeu uma coisa. Nesse capítulo 3 da primeira epístola de João, o apóstolo João está respondendo a duas perguntas que muitos fazem, é muito comum. Primeira, quem são os filhos de Deus? A segunda, todas as pessoas são filhas de Deus? Então, a lição de hoje vai responder exatamente essas duas perguntas. O apóstolo João está respondendo essas duas perguntas. Quem são os filhos de Deus? Parece que não está funcionando o microfone, né? Aconteceu lá em cima alguma coisa, possivelmente. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. A superintendente diz, pastor, por que você não manda seus alunos lá de trás chegar para frente? Não, eu nunca pedi isso, não vou pedir hoje, né? Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa, gente. Quando a dona Selma está aqui, ela está ali? É. A dona Selma, você sabe, que ela conduz uma empresa imensa em São Paulo, né? A dona Selma, os filhos com ela, tem uma empresa imensa em São Paulo. Não sei se vocês sabem disso. Que tem em São Paulo, em 2 lugares, tem em Franca, lá em Franca ocupa lá quase a metade de Franca. É uma coisa louca lá, né? Começou com a fabriquinha de chuteira aqui na rua Alameda da Rainha Santa, fazendo as suas chuteiras, São Sebastião. Hoje é uma empresa que os filhos tomaram e ela é a tesoureira dessa empresa. Não sei como consegue fazer isso. E essa semana ela orou, pediu que eu fosse lá visitar a firma e orar com a firma e com as pessoas. Foi um privilégio para mim imenso, viu? Mandou me pegar em casa, gente rica é outra coisa. Podia me trazer de novo em casa. E eu tinha o privilégio de me levar numa sala com os seus funcionários, umas 10 pessoas, né? Estava lá, né? Umas 10 pessoas, mais ou menos, dona Clara? Mais, né? Reuniu numa sala para eu orar com eles e trazer uma palavra. Eu tive um privilégio imenso de dirigir a mensagem lá durante uns 15 minutos, 10, 15 minutos, aquele grupo de funcionários, e depois peguei a mão de cada um, fizemos um círculo, e oraram pela firma onde eles trabalham e pela firma em si. Eu me senti um privilégio tão grande, dona Selma está aqui hoje. Eu quero agradecer esse privilégio que ela me deu. Me lembrei do tempo da Império Ferro e Aço, do Ziel Pacheco. Toda semana, começava a semana, eu estava lá pregando para os seus funcionários. Era um culto que eles promoviam, cantava os corinhos, a firma fechava, parava por 40 minutos. Eu dizia, quantos milhões você perde esses 40 minutos? Mas ganhava. E foi assim que conseguimos salvação de muitas pessoas lá. Nós pregávamos lá toda semana, uma vez por semana, tinha o culto de abertura da semana para os funcionários. Alguns vinham com muita má vontade, mas todos tinham obrigado a vir. E foi lá, viu, dona Céu, foi para mim uma experiência muito boa. Eu estou contando isso porque foi para mim uma experiência muito boa. Quem são os filhos de Deus? Todas as pessoas são filhos de Deus. Note bem que a Bíblia ensina que presta atenção nisso aqui, a Bíblia ensina que a humanidade está dividida em 2 grupos distintos. Criaturas de Deus e filhos de Deus. A Bíblia ensina que a humanidade toda está dividida em 2 grupos distintos. Criaturas de Deus e filhos de Deus. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Mas nem todas as criaturas de Deus são filhos de Deus. Tá certo? Nem todas as criaturas são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, hoje eu não deixei texto com ninguém, mas vou citar alguns textos, na hora que citar, esse eu vou citar de cor, mas quando eu pedir que você leia logo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz quais são os filhos de Deus. Somente aqueles que creem em Cristo e o recebem como Salvador. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, Cristo veio para o seu povo. Que povo? O povo judeu. O povo rejeitou.
mas todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, creram e receberam, deu-lhes o privilégio de serem filhos de Deus. Então, filhos de Deus são somente aqueles que creem em Cristo, creram em Cristo e o receberam como o seu Salvador. Na verdade, meus irmãos, esse capítulo 3 da Epístola de João, esse capítulo 3 nós estamos estudando aqui, ele mostra claramente a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É duro falar isso aqui, viu? Então, aqui já o apóstolo João está... A preocupação dele é mostrar, nesse capítulo aqui, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa o texto aberto em 1 João, por favor, capítulo 3, porque vocês vão me ajudar a ler alguns versículos. Para provar isso que eu acabei de dizer, veja o que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 7 em diante. Presta atenção. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, o Filho de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora vem aqui uma coisa bem definitiva. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então o apóstolo João aqui nesse capítulo 3, ele mostra exatamente, claramente a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o ensino bíblico a respeito dos filhos de Deus é chamado no nosso estudo teológico a doutrina da adoção. A questão da família de Deus, nós somos uma família de Deus adotada por Deus. É chamada essa doutrina, quando estudamos a respeito das teologias bíblicas, a respeito desses assuntos importantes, a justificação, a santificação, a adoção e o arrependimento. Quando estudamos o assunto da relação dos filhos de Deus, nós colocamos, a teologia coloca esse assunto dentro da chamada doutrina da adoção. E a nosso símbolo de fé, aqui está um deles, a Confissão de Fé de Westminster. O que ela fala a respeito da adoção? Eu vou ler, presta atenção. A adoção. A todos que são justificados, Deus se digna de fazer participante da graça e da adoção e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos em número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus, têm sobre si o nome de Deus e recebem o Espírito Santo, o Espírito de adoção, têm acesso ou com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por Ele, como por um Pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Esta é a definição do nosso símbolo de fé, aqui na Confissão de Fé. Quais são os nossos símbolos de fé? A Bíblia, a Confissão de Fé e os catecismos. Esses são os símbolos de fé da Igreja de Deus brasileira. Quem não tem essa aqui, tem a ter. É muito importante aqui a Confissão de Fé. Então, assim, define os nossos símbolos de fé da Confissão, capítulo 12,
quem são os filhos de Deus. Essa declaração da nossa confissão de fé sobre a doutrina da adoção, ela segue os seguintes textos bíblicos, igual que eu citei aí. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Pedir alguém do lado esquerdo aqui de leia. Ó, estou dividindo, hein? Do lado esquerdo aqui de leia. Efésios, capítulo 1, 4 e 5. Aqui do meu lado direito, Romanos 8, 17. Quem encontrou Efésios 1, 4 e 5 nesse lado, para ler. Lê bem alto. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos adotados pelo beneplácito da sua vontade, pela concessão do amor de Deus. Está certo agora? Tenho certeza. Agora, Romanos 8, 17. Quem encontrou? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quem é o filho legítimo de Deus? Hein? Quem é o filho legítimo de Deus? Cristo. Jesus, e nós somos filhos adotivos, adotados em Cristo, mas com os mesmos direitos, herdeiros com Cristo, herdeiros com Cristo. Outro texto agora, não confunda, do lado esquerdo, por favor, Gálatas 4, 4 e 5, e aqui do meu lado direito, 1 Coríntios 6, 18. Gálatas 4, 4 e 5, do lado esquerdo aqui, do lado direito, 2 Coríntios 6, 18. Pode ler. Quem já encontrou, pode ler. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Isso aí, adoção de filho. Agora, 2 Coríntios 6, 18. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra adotar vem da relação familiar. Assim como a palavra justificação vem dos tribunais. O juiz, ele justifica ou não um criminoso, depende dos seus atos. Mas a palavra adotar, adotivo ou adoção, o verbo adotar, vem da relação familiar. É um casal que tem seus filhos naturais, ou não tem seus filhos naturais, nascido deles, resolve adotar uma criança. É um dos problemas mais sérios no Brasil, né? Tanta criança para ser adotada, e a burocracia para adotar é uma coisa terrível. Por isso que existe aí, essa máfia aí de exportar criança e pagar por criança, porque tem muitas pessoas, uns brasileiros vivendo aí em outros países, regalados esplendidamente, porque foram adotados por pessoas ricas e, às vezes, ficasse aqui, morria de pobreza, não? Não sei porque é tão difícil assim. Eu acho que tem que ter alguns requisitos, sim, para a pessoa não pegar a pessoa para adotar, para encontrar aquela ministra lá que metia o pau na criança, quando matava a criança, se tomava a criança. Aí é outra coisa absurda. Mas adotar, então o casal que tem filho ou não tem filho, adota uma criança para ser seu filho. E vai no cartório, registra a criança como filho legítimo deles. E essa criança tem direito a tudo que a família tem. Embora seja um filho adotivo, ele tem direito à herança da família, assim como nós em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus com Cristo, que é o filho legítimo. Nós somos filhos adotivos, somos adotados por Cristo Jesus. Está entendendo isso aí ou não? Co-herdeiro, a expressão é essa, co-herdeiro, herdeiro com Cristo. Já leu 2 Coríntios 6, 18? Já leu, né? Mas existem outros textos, então o relacionamento de adotivo, adoção, está relacionado com a relação familiar, eu quis dizer isso. Quem são os filhos de Deus?
O que significa ser filho de Deus? Essa é a primeira parte do capítulo 3 de 1 João. Quem são os filhos de Deus? O que significa ser filho de Deus? Em primeiro lugar, o tornar-se filho de Deus é uma concessão do amor de Deus. O que diz o texto aqui? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porquanto haveremos de vê-lo como Ele é. Note o seguinte, quero antecipar os irmãos que não vão repetir alguns versículos aqui várias vezes. Vamos voltar aqui algumas vezes nesse texto. Então, a primeira coisa, quem são os filhos de Deus? O que significa ser filho de Deus? Primeira coisa, é uma concessão do amor de Deus. Leia Romanos capítulo 9, versículo 16, quem encontrar primeiro aí. Romanos capítulo 9, versículo 16. Não é uma decisão nossa, não é uma escolha nossa, eu quero ser crente. Não adianta falar isso. Eu quero me tornar filho de Deus. Não é isto. É uma concessão. Lote ler, pode ler. Isso não depende do interesse nosso. E capítulo 9 de Romanos, ele responde todo o assunto da eleição, da predestinação. Se alguém quer saber na Bíblia um texto que fala sobre a eleição de maneira clara, está no capítulo 9 de Evangelho de Romanos. O presbítero José Ribeiro acabou de ler um texto aí. Quer reler de novo, José, por favor? Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso o quê? Salvação, adoção. Ninguém é adotado porque ele escolheu o que é ser adotado por Deus, não. Depende Deus querer ou não, exercendo a concessão do seu amor. Tem um versículo que fala, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Sim, é lá mesmo nesse capítulo. Lá no Velho Testamento. É lá nesse capítulo. No Velho? É, também tem, mas no capítulo 9 de Romanos vai dizer exatamente isso. Eu li só alguns versículos por isso. Então o verdadeiro crente, quem é? O verdadeiro crente é quem conhece a Deus. Quem é o verdadeiro cristão? Quem é o verdadeiro filho de Deus? É aquele que é nascido de Deus. O capítulo 2 de 1 João, versículo 29, diz o seguinte: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, repito, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, é aquele que conhece a Deus e que é nascido de Deus. No capítulo 3, quem podia ler, por favor, capítulo 3, versículo 9. 9, capítulo 3, 1 João, versículo 9. É. O capítulo 4, versículo 7. Alguém podia ler? Estão vendo quais são as descrições das características do Filho de Deus? Capítulo 5, versículo 1. Lê o 4 também, minha irmã. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lê o 18 também, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Perceberam que todo esse versículo que as irmãs leram aí, fala que o crente é nascido de Deus. A pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador,
torna-se um filho de Deus por meio de um nascimento espiritual. O crente é alguém nascido de Deus. Paulo apresenta 3 tipos de homem nas suas cartas: o homem natural, o homem carnal, que ele chama de irmão, e o homem espiritual. O homem chamado homem natural é o homem sem salvação. É o homem que não tem conhecimento de evangelho. O homem que não passou pela transformação do evangelho. Esse é o chamado homem natural. Como nasceu? Sem as modificações do evangelho. Sem as modificações que Deus lhe concedeu como filho de Deus. Agora o homem carnal, que Paulo chama de irmão, então esse já é salvo, esse já é crente, está na igreja, está salvo, vai para o céu, mas é carnal. Há crentes na igreja carnais, cujos interesses deles são carnais. Ele não é dado às coisas de Deus, mas salvou, isso não depende da salvação dele. Ele está salvo, está na igreja, servindo muito pouco a Deus, comparecem na igreja, são crentes carnais, que são mais tendenciosos às coisas carnais. É o crente que não dá bom testemunho, é o crente que não se preocupa com o seu nome, mais vale o bom nome do que há muitas riquezas, é o crente que às vezes dá calote nas pessoas, é que calote, né? Nas pessoas, o crente que mente, o crente que é dado a muito vinho. Então podemos citar aqui várias qualidades do crente carnal, que Paulo chama de homem e irmão carnal. E há o homem espiritual. É aquele crente que você conhece pelas suas ações, pelo seu trabalho, pelas suas atividades na igreja. Ele está preocupado com as coisas de Deus, ele leva as coisas, ele busca o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça e o seu reino, as demais coisas lhe serão acrescentadas, é verdade? Então há esses 3 tipos de pessoas, repetindo: o homem natural, que Paulo fala, o homem sem evangelho, sem modificação do evangelho, criatura de Deus, não é filho de Deus. O homem carnal, que Paulo chama de irmão, portanto é um crente, faz parte da igreja conosco, da igreja visível e também triunfante. E o crente espiritual, que é dado às coisas de Deus. Veja lá o que Jesus disse a Nicodemo, no capítulo 3 do Evangelho de João, não no Espírito de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 a 8, quando ele falou lá com quem mesmo? Foi Nicodemos, né? O que Nicodemos tinha que fazer para ser um filho de Deus? Leia lá, 1 João capítulo 3, versículos 6 a 8. Evangelho de João. Da carne é carne. Isto. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então se trata aqui de um novo nascimento. A condição para que uma criatura de Deus se torne filha de Deus é que passe por um novo nascimento, nascimento espiritual. Nascimento produzido pelo Espírito Santo, que Nicodemo não entendeu. Como eu posso entrar de novo no ventre materno e nascer? Então Jesus diz: quem nasce da carne é carne. Você pode entrar no ventre de sua mãe e nascer 10 vezes de novo, e se for da nascimento material, vai ser homem da carne do mesmo jeito. Mas está falando do nascimento da água e do Espírito, algo vindo de Deus, o nascimento espiritual, que Paulo está falando aqui. Trata-se de um novo nascimento, nascimento espiritual, produzido pelo Espírito Santo. Vamos voltar então aqui lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, o Filho de Deus é uma expressão do amor de Deus.
Deus olhou para nós e encontrou em nós nenhuma qualidade diferente dos outros homens do mundo. Mas antes de criar o mundo, Ele escolheu a minha irmã, escolheu a mim, escolheu a nós por amor. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o tema geral, o texto áureo da Bíblia, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas se torna, em expressão, filho de Deus. É isso aí. Um amor, esse é o amor que Deus teve para conosco, quando nos escolheu para sermos dele, sermos filhos dele, não apenas criatura, é um amor incondicional. Ele não olhou para mim e disse: olha, eu vou lhe salvar por causa dos seus olhos, você é uma pessoa boa, você vem de família boa, você parece jeitosinho, eu vou te salvar. Não. Não existe condição que Deus tenha estabelecido para que nós cumpríssemos aquelas exigências para nos tornarmos filhos de Deus. Não tem. Então é um amor chamado amor incondicional. Eu gostaria que alguém abrisse em Deuteronômio, capítulo 7, e lesse o versículo 7 e 8. Eu quero justificar perante nossos quem assiste televisão chama, para a internet? Nossos internautas, por favor, os textos estão sendo lidos, não estão sendo ouvidos por vocês. Mas, por favor, escreva em algum lugar, pega uma canetinha e papel, escreva, depois você lê em casa. Deuteronômio 7, 7 a 8. Presta atenção nesse versículo aqui. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha, esse texto dos seus mais lindo da Bíblia sobre o amor incondicional de Deus. Deus nos escolheu, está falando do povo de Israel, mas atinge a nós. Não nos escolheu porque fosse um povo grande, porque nós fôssemos mais importantes. Não, nós éramos um povo desprezado, era um povo esquecido, era um povo abandonado. Ele nos escolheu por amor. Nós somos objetos do amor de Deus. Deus teve concessão conosco porque Ele nos amou. Deus fixou a sua atenção em mim e em você por amor. Não porque eu fosse melhor que qualquer pessoa aí no mundo, não, Senhor. Ele me tornou seu filho, me tirando do mundo, no meio do mundanismo. Agora, sabe que o mundo não entende isto. Nós somos um povo, vivemos no mundo, não somos do mundo. Porque nós não somos do mundo, nós não somos entendidos pelo mundo, o mundo não entende isto. A nossa filiação ainda não é uma filiação visível para o mundo. Ser filho de Deus é uma identidade espiritual imperceptível aos olhos do mundo, mas a Bíblia promete que um dia o mundo vai reconhecer isto. Nesse capítulo 3, mesmo versículo 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E alguém podia ler Romanos 8, 19, por favor, a encontrar rapidinho, quem encontrar primeiro pode ler. Romanos capítulo 8, versículo 19. Eu estou repetindo aqui o que eu estava lendo. Ser filho de Deus é uma identidade espiritual imperceptível aos olhos do mundo. Mas um dia o mundo vai nos reconhecer e nos respeitar como filho de Deus. Pode ler. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então nós vamos revelado ainda. Mas a ardente expectação nossa
é que um dia nós seremos conhecidos, revelados, respeitados como filhos de Deus. O mundo não só desconhece a natureza espiritual do Filho de Deus, como o mundo odeia os que pretendem ser chamados filhos de Deus. Como crente, nós somos detestados pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Aqui diz, versículo 13, esse capítulo que nós estamos estudando, diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós somos odiados pelo mundo. E o apóstolo João diz: irmãos, não vos maravilheis, não fique preocupado se o mundo vos odeia, porque por sermos filhos de Deus, realmente Ele nos odeia. Posso ler o 21? Pode ler, meu irmão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. Isso, é complementação, muito bem. Em segundo lugar, o apóstolo João, nesse capítulo 3, João apresenta aqui o perfil espiritual de um filho de Deus. Ele apresenta aqui, nesses versículos aqui, do capítulo 3, ele apresenta as evidências que comprovam a identidade de um filho de Deus. Pelo fato de alguém vir ser membro de uma igreja, não é prova que ele é filho de Deus. Pelo fato de alguém vir à igreja, ser aluno da escola dominical, não é prova, não são evidências de que ele seja filho de Deus. Já passaram por essa escola dominical muita gente aqui nesse tempo que a igreja existe, que foram alunos da escola dominical, foram membros dessa igreja, que hoje estão no mundo, fazendo coisa muito pior do que aquelas que eles faziam antes. Sinal que nunca passaram para a conversão, nunca passaram pela salvação. Então, não é o fato, as evidências que o apóstolo João aqui apresenta de alguém que é filho de Deus, não é o fato de ser membro de uma igreja, não é o fato de ser um aluno da escola dominical, não é o fato de vir à igreja, não é o fato de ler a Bíblia, não é o fato da maneira de se vestir. Que há muitas pessoas que acham que a maneira que eu vou demonstrar a minha identidade no mundo como filho de Deus é a maneira de eu me vestir. É claro que isso faz parte, viu? Uma filha de Deus, um filho de Deus não vai ser extravagante, né? Está voltando aí aquele período terrível das minis e mini saias, né? Daqui a pouco essas moças por aí afora, que põem silicone aqui, quanto pode, nem roupa nenhuma vai caber aqui atrás mais, vai ficar de fora. Hoje, se não for popozudo, desculpa a expressão, né, não tem vantagem, tem que ter, né? Que as coisas absurdas, né? Isso, está vendo que aquilo não é natural, né? Está vendo que aquilo não é natural. É o mundo. Porque o mundo tem para exibir o seu corpo. Nós temos que exibir a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida cristã. Então, em segundo lugar, que o apóstolo João apresenta aqui, quais são as qualidades dos filhos de Deus? Quais são as evidências de um filho de Deus? Porque há muitas pessoas que dizem crentes, mas não são. Há muitas pessoas no nosso meio que dizem crentes, mas que na verdade não são. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aqueles que praticam, fazem a vontade do Senhor. Quando Jesus fala da volta de Cristo à terra, fala de que quando Jesus julgar as pessoas, sentará no seu trono para julgar as pessoas, põe os bons do seu lado direito, os maus do lado esquerdo, e são as ovelhas e são os bodes, né? Então diz o texto lá em Mateus que quando Jesus separar aqueles para lá, ele diz: não, Senhor, o que é isso? Para cá, ele diz: por que, Senhor, estamos aqui? Nós profetizamos em teu nome, nós fomos à igreja, nós fomos dizimistas, nós cantamos no coral da igreja, eu ensinei na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus diz o quê? Não conheço vocês, não. Não conheço vocês. Olha que coisa tremenda, gente. Podia Jesus ser um pouco mais suave, né? Falou: não deu para vocês, né? Eu não conheço vocês.
Então significa que os filhos de Deus são conhecidos dele. O que diz o capítulo 10 do Evangelho de João? O pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o seguem. Jesus conhece quais são os seus. Temos a marca de Jesus em nós. Marcas que é invisível para o mundo. Não temos uma marca aqui na testa, ou em algum lugar que diz, isso aí é um crente. Mas quem aqui já não estava num lugar, numa estação de metrô, ou viajando em algum lugar distante, onde você não é conhecido, alguém diz para você, você é crente? Quem que já teve essa experiência? Já teve alguém essa experiência? Por que será? O que viu em você? O que ela viu em você? Alguma coisa que está manifestando. Você não falou nada com a pessoa, que depois você bateu um papo com ela, tudo bem? Ela disse, você é crente? Depois que conversou. Mas alguém te ver assim, nunca falou com você, e chegar... Eu estava na estação metrô Santa Cruz. Um exemplo. Tive outras ocasiões. Esperando o ônibus. Estava vindo lá do Hospital Servidor Público Estadual. Peguei o ônibus, desci lá. Eu faço tudo sair de ônibus e metrô, né? Uma pessoa chegou perto de mim, eu estava parado esperando o metrô chegar e disse, o senhor é crente? Eu olhei para tudo, não estava com a Bíblia na mão, não estava com nada. Falei, sou, graças a Deus. Por quê? Algo no senhor fala que o senhor é crente. Eu não falei nada com ninguém. Não briguei com ninguém lá na metrô. Não elogiei ninguém, não tinha ninguém perto de mim. Aconteceu que os irmãos também já levantaram a mão aqui. Por que será, hein? Não é uma coisa interessante? É uma coisa esquisita, mas alguma coisa que não tem uma explicação. Não é verdade? Mas aconteceu isso comigo algumas vezes já, graças a Deus. Olhamos para as pessoas e não vemos sinais ou marcas de uma pessoa convertida. Às vezes são pessoas que convivem conosco, não estou dizendo ninguém aqui presente agora, né? Mas na convivência com pessoas da igreja, você vê que as pessoas, na verdade, aquela pessoa olhando para elas e não vemos sinais ou marcas de uma pessoa convertida. Falso crente. Criatura, não filho. Só tem uma coisa, eu sempre digo o seguinte, a pessoa, o crente que é falso, que está mentindo, está falseando a verdade, está enganando as pessoas, ele sabe que está fazendo isso, ele não vai enganar por todo o tempo. Ele vai cansar de fingir. O crente que não é verdadeiro, ele vai cansar de fingir que é crente. Um dia vai fazer alguma coisa para arrasar a sua vida. Perante todo o povo, todas as pessoas, para provar que ele não era seu. É aquilo que lá a carta de 1 João também fala sobre isso, a respeito dos anticristos. Os anticristos vieram de onde? Que a Bíblia fala? Do nosso meio. Ali fala de anticristo, que vai vir um dia, e os anticristos, que são oponentes às coisas de Cristo. E de onde vêm essas pessoas? Do nosso meio. A Bíblia diz, ele veio de vós, ele saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Ele cansou de imitar, ele cansou de querer ser crente, ele cansou de fingir. E um dia, desistiu, não dá. Então aquela expressão que diz, ninguém pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Ele pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas ninguém pode enganar todo o tempo todas as pessoas. Às vezes engana alguém diz, você percebeu fulano? Você não acha que tem alguma coisa errada nela? Esse irmão já percebeu. O outro não, mas alguém já percebeu. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado com essa pessoa. Eu fui obrigado a fazer na igreja reformada alguns anos atrás, eu às vezes fazia esse seguinte alerta para os irmãos. Irmãos, cuidado com quem você adota como irmão em Cristo
Cuidado, porque pode desviar você do evangelho. Cuidado com companhia. Eu falei essa semana com a minha netinha de 10 anos, está estudando, e ela disse assim, você quer falar para mim? Eu falei, cuidado, minha filha, você pode ser amigo de todos os seus colegas, companheiro de todos, não. Mas por que isso, vovô? Porque você pode ser amigo da pessoa que não é boa pessoa, você pode ser amigo dela, relacionar com ela, você não pode ser companheiro dessa pessoa, imitar o que ela faça. Então, algumas vezes eu disse nessa igreja o seguinte, não imite pessoas que você acha que não são pessoas crentes, que estão importando com as coisas de Deus, são crentes carnais, outros nem são salvos, estão dentro da igreja, fazendo coisas erradas, tentando levar a regimentar outras pessoas. Cuidado. Cuidado. E a Bíblia fala muito sobre isso. Cuidado. Ele fala sobre a aparência do mal. Cuidado com a aparência do mal. Então, as pessoas que não possuem as marcas de Cristo, Paulo diz em Gálatas 6,17, o quê? De cor? Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Alguém tem marca no corpo aí por você ser crente? Não? Eu podia dar um exemplo disso, mas não vou dar. Mas na sua alma, às vezes nós temos marcas mais do que só no corpo. Nós temos sulcos profundos na alma, por amor a Cristo. Há pessoas que sofrem em casa por ser salvo, por ser crente. Há pessoas que sofrem por gente da família. Há pessoas que sofrem, têm profundas marcas na alma. E às vezes no corpo. Paulo está falando dos açoites que ele havia recebido, dos naufrágios, né? De toda sorte de sofrimento que ele passou. Há uma lista lá em Coríntios que ele passou todo o sofrimento, naufrágio, perseguição, açoites, e passou noite na voragem. Talvez ele falasse daquilo, traga no meu corpo essas marcas de sofrimento. Mas há crentes que trazem na alma. Eu trago algumas marcas, você também traz. É só você lembrar. Marcas profundas na sua alma. E não devia, né, pastor? Não devia, mas o mundo está aí para isso. O mundo está aí para isso. O mundo nos odeia. Está vendo? Então, odiou, perseguiu. Não possui as características de Cristo. Muitos de nós trazemos, não só no corpo, vou repetir isso aqui, como também na alma, marca do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz lá em 2 Coríntios, alguém podia ler, 2 Coríntios 2,15, que nós temos o bom perfume de Cristo. Eu fico perguntando, qual seria o perfume de Cristo, hein? Qual o perfume que você usa? É o perfume francês ou brasileiro mesmo? Boas ações, amor. Mas a Bíblia diz que nós trazemos conosco, bom que nós apresentamos para o mundo o bom perfume de Cristo, mas, alguém tem esse texto para ler? Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós refletimos perfume para os não crentes e para os crentes. Para os crentes, completa o versículo aí. Nos que são salvos, Para com estes cheiro de morte para a morte. Quem? Para com Aqueles que não são do Senhor. aroma de vida para a vida. Então, para os mundos aí fora, nós fedemos. Desculpa a expressão. Nós temos mau cheiro. Agora, para os de Cristo, o bom perfume de Cristo. Que maravilha, não é isto? Você é o bom perfume de Cristo. Que para o mundo lá fora é um mau cheiro. Você é indesejável. Mas para as coisas de Deus você é desejável. João apresenta algumas marcas específicas que identificam o Filho de Deus. Vamos ver isso aqui. João apresenta nesse capítulo aqui algumas marcas espirituais que identificam o Filho de Deus. Primeiro, o Filho de Deus está sempre em processo de santificação. O Filho de Deus, repito, ele está sempre em processo de santificação. Hoje você quer ser melhor do que foi ontem, você amanhã quer ser melhor do que hoje. Você não está satisfeito com o seu tipo de vida, você quer crescer espiritualmente, não é verdade?
Então, está sempre procurando a santificação. O capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é agora, meus irmãos, somos filhos de Deus, mas não somos perfeitos ainda. O crente nunca diz, eu já cheguei à estatura. Eu me lembro aqui na igreja quando aconteceu um fato desse. Alguns anos atrás. Não vou entrar em muito detalhe, porque a pessoa pode descobrir quem é. Uma pessoa foi professor de escola dominical, trabalhou muito como professor de escola dominical, vinha muito à igreja, participava da vida da igreja. Um dia ela me disse uma coisa que eu nunca esperei que ela dissesse: pastor, eu já sei tudo que preciso saber, então eu não vou ouvir mais a igreja. Alguém falou isso comigo? Sim, falou isso comigo. Eu não vou mais me preocupar, não. Eu já fiz muito para essa igreja. Eu já cheguei, aí não usou a expressão, mas o topo da minha santidade. Ai, ai, ai. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, muito triste. Menos de um ano depois, essa pessoa estava sendo disciplinada pelo conselho da igreja. Porque havia cometido adultério. Não vou deixar parar por aqui, por favor. Tá certo? Ai daquele que... Ai daquele que pensa... E eu aprendi isso com a dona Débora, não foi na Bíblia, não. Na Bíblia está escrito assim mesmo. A minha esposa tem uma mania de orar o seguinte: Senhor, guarda-me com a menina dos teus olhos. Eu falei, não fala menina dos olhos de Deus. Guarda-me com a menina dos olhos, não de Deus. São coisas que a gente coloca que não tem lá, né? Então, a dona Débora bate essa tecla. Quem pensa estar de pé, veja, não caia. O crente, então... Uma característica do cristão, filho de Deus, eu acabei de dizer qual que é: o filho de Deus está sempre em processo de santificação. Você abriu aí Filipenses 2,12 que eu pedi? Ué, não pedi para ninguém? É Filipenses 2,12. É. Leia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você sabe que esse versículo deixou, quando eu era jovem, deixou eu meio estressado? Qual é a expressão final aí? Com temor. Desenvolvei a vossa salvação. Eu falei, então minha salvação não é completa. Aí cheguei lá e Paulo diz outra coisa: a salvação está mais próxima de mim quando eu aceitei Cristo. Eu falei, eu estou perdido, então minha salvação não é completa? Eu tinha lido que a salvação minha se dá instantânea, acabou um ato, estou salvo, agora diz, eu tenho que desenvolver a minha salvação, e a minha salvação está mais próxima de mim quando eu aceitei o Evangelho. Então eu comecei a descobrir que a salvação tem estágios. Sim, sim, minha irmã. O dia que você aceitou Cristo, presta atenção nisso aqui. O dia que você aceitou Cristo como seu Salvador, você foi salvo da condenação eterna. Nunca mais você será condenado por Deus. Nunca. Nenhum pecado que você cometa vai tirar a salvação de você. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Você percebeu que você cometia alguns pecados há anos atrás, você não comete mais? Por quê? Você está vencendo o poder do pecado, é santificação. Você está se santificando. No presente, eu vou demorar muito aqui, é um assunto muito importante, mas... Então, no passado, nós fomos salvos da condenação do pecado, nunca mais seremos condenados por Deus. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, porque o pecado está em nós, mas ele não tem domínio sobre nós mais. Nós estamos salvos do poder do pecado. O pecado que nós cometíamos antes, nós estamos vencendo isso com o poder de Jesus. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Quando eu for salvo da presença do pecado, que eu não estou aqui mais, então eu serei santo, puro, plenamente santo. Por enquanto não. Então a salvação tem seus estágios, né? Somos o bom perfume de Cristo. Eu estou voltando aqui atrás um pouquinho. O Filho de Deus está sempre em processo de santificação. E esse verso que 2 aqui, quem podia ler o 2 e o 3 aí de novo para mim? Para me ajudar. Leia o capítulo 3 de 1 João. Leia esse versículo, presta atenção. Amados. Agora somos filhos de Deus. Então não éramos, né? Agora somos
E ainda? E ainda não se manifestou o que haveremos Eu não de sou ainda ser. completo. Vai lá em frente. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Note bem que esse texto aqui, ele fala de 3 tempos ou 3 etapas da nossa posição em Cristo Jesus. Note bem, João é muito específico. Ele apresenta nesse versículo aqui, que a irmã acabou de ler, ele apresenta 3 etapas ou 3 tempos da nossa posição em Cristo. No passado, antes da nossa conversão, nós não éramos filhos de Deus. Tá certo? Do passado, antes de nossa conversão, nós éramos filhos, não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, Efésios 2:3. Nós éramos filhos da ira. No presente, agora, no presente, somos filhos de Deus. Antes não éramos, passado. No presente, agora, somos filhos de Deus. Quer o mundo nos reconheçam ou não. Quer o mundo conheça a nossa identidade como filho de Deus ou não. Leia Romanos, por favor, 8, aí, 16 e 17, por favor. Romanos 8, 16 e 17. Presta atenção aí nesse versículo. Nós temos que correr que está acabando nosso tempo aí. Romanos 8, 16 e 17. Hoje o Hinaldo está aqui, né? Ah, estão ouvindo? Co-herdeiros com Cristo. Agora, no presente, somos filhos de Deus, quer o mundo nos reconheça ou não. E no futuro, passado, nós não éramos filhos de Deus. No presente, somos filhos de Deus. E no futuro, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Seremos como Ele. Já pensou que um dia vamos ser... Quando diz que o próprio Espírito testifica que nós somos, então podemos ter aquele orgulho, se pode ser chamado cristão, de dizer, não, o Espírito, o meu Comunica, diz que você é filho de Deus. Tem. Alguém aqui tem dúvida de ser filho de Deus? Então o Espírito Santo não está comunicando para você. O Espírito Santo comunica com o nosso Espírito e diz, você é filho de Deus. Uma coisa que enche o coração de você. Eu nem sei por que Deus fez isso comigo, porque o amor dele é muito grande, não é isso? O amor dele é muito grande. E eu não posso pegar coisa no chão, que eu peguei, eu já viu, vira a minha perna. Eu ia aproveitar que está aqui há tanto tempo, o gasofilácio está aqui há tanto tempo, de ter posto dinheiro já aqui no gasofilácio, é meu dízimo, é da minha esposa. É muito dinheiro? Por quê? Você quer pegar para você? Não? Esse aqui é de Deus. Desculpa. Eu vou caminhando aqui mais rapidamente. Tá certo? O que foi lido aí? Só leu aí? O que só leu aí? Romanos? Ah, 6 e 17. sim, tá certo. Então sabemos que tudo, aqui então eu estou dizendo que há 3 coisas, né? Primeiro, passado, presente e o futuro. Significa que, o que significa para nós é que nós não sabemos tudo sobre o nosso futuro ainda, né? Somos crentes, somos filhos de Deus, mas há algumas coisas para frente aí tão extraordinária. Não, pode falar. Não sei o que me reserva o futuro, Isso. mas eu sei quem me tem nas mãos. Ô, chave, isso é bonito. Fala de novo isso aí. Não sei. Não sei o que me reserva o futuro, mas eu sei quem me tem nas mãos. Quem tem o nosso futuro nas nossas mãos? Então, eu estou dizendo o seguinte, não sabemos tudo sobre o nosso futuro, mas 3 coisas ficam claras nesse versículo aqui, 2, certo? E que o versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não só manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como a Ele, porque o havemos de vê-lo como Ele é. Aqui 3 coisas dentro desse versículo aqui, muito interessante. Tá certo? 3 coisas que aqui estão. Primeiro, a primeira coisa é a seguinte, Jesus vai voltar.
Isso é claro, né? Para todo mundo? Não. Jesus vai voltar. E Jesus vai aparecer em forma visível e gloriosa. A forma que ninguém conheceu Jesus ainda. Os conterrâneos de Jesus, viu Jesus, vou usar uma expressão meio estranha, mascarado. O verbo se fez carne. Ele não era carne. Ele estava travestido, chama, né? Da imagem humana. Só João, lá no Apocalipse, que viu Jesus como ele é realmente. Mas ninguém conheceu Jesus, a sua identidade de Jesus como ele é realmente. Conheceu Jesus como homem. Ele estava travestido de homem. Ele estava com a roupagem humana, com a carne humana. Mas um dia, que o versículo diz que ele vai voltar, de que jeito? Ele voltará e aparecerá de forma visível e gloriosa. Vamos vê-lo como ele é. Ah, ninguém viu ainda, né? Agora, como ele é? Eu preciso ler 2 textos. A senhora vai ler rapidinho para mim um texto aqui, e a dona coisa na frente que é mais fácil. A senhora vai ler para mim, por favor, Isaías 53, 2, 3 e 5. A dona Olinda vai ler Apocalipse capítulo 1, de 10 a 18. É um texto meio grande, por isso vai ler rápido, senão vai demorar muito tempo. Veja como aqui apresenta o Jesus como homem. Como é que ele apareceu como homem? Você vai ler Isaías capítulo 53, versículo 2, 3 e 5. Lê, Dana, por favor. Presta atenção. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o Jesus, presta atenção, esse é o Jesus que nós conhecemos. Lá apresentado pelo profeta Isaías, desprezado, humilde, ninguém ligava para ele. Agora, como é que é o Jesus que o João viu que vai aparecer? Apocalipse capítulo 1, 10 em diante. Presta atenção, olha a diferença. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, Dá para ler um pouco mais rápido? como de trombeta, com a voz dizendo: o que vês? Escreve no livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e contando 7 calendários, candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a Olha o Jesus aí, aparecendo. com pés cristalares e cingindo a altura do peito, como numa cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alga-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas Até aí tá asas. bom. Esse é Jesus diferente. Aquele lá de Isaías, o sofredor, que não tinha aparência nenhuma, batia nele à vontade. Aqui é um Jesus que os homens não podiam olhar para ele. Esse é o estado de Jesus. Nós seremos como ele é, na verdade. Aqui, não mais em carne humana. Eu quero deixar bem claro esse versículo, que é muito interessante esse fato aqui. Amados, somos agora filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ele vai se manifestar um dia como Jesus, meu homem, é. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse Jesus aí apresentado por João, lá em Apocalipse. Completamente diferente do Jesus lá. Quem tem essa certeza ou esperança, deve buscar uma vida de pureza e santidade. Devemos ser puros como Cristo é puro, porque finalmente seremos perfeitos. Estaremos naquele terceiro estágio, ausente do pecado e puro para Deus. A segunda marca espiritual, deu o segundo sinal? Não, nem primeiro ainda. Já deu? Não deve ver, não vi, eu estou surdo. A segunda marca espiritual, que, note bem,
A segunda marca espiritual que identifica um filho de Deus é que o filho de Deus não vive pecando. Olha o versículo 6 e o versículo 9 desse capítulo aqui que nós lemos. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não é o viu, nem o conhece. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então a segunda marca espiritual que você vai ver em alguém que o identifica com o Filho de Deus é que o Filho de Deus não vive pecando. Ou não vive na prática do pecado. O verdadeiro Filho de Deus foi liberto da escravidão do pecado. O crente não pode viver mais pecando de forma deliberada. O cristão não peca voluntariamente, ele vai continuar pecando, mas não voluntariamente, não deliberadamente, não tem prazer no pecado. O crente peca, mas não vive pecando. O crente peca, mas não anda no pecado. Eu disse uma coisa outro dia aqui, parece um pouco de heresia, mas é verdadeira, analisando friamente a palavra de Deus. O crente peca, mas não tem pecado. Por quê? Se confessar os vossos pecados, o que acontece quando você, como crente, comete qualquer deslize, você sabe que é pecado? Na hora a sua consciência te acusa. Na hora. E você pede perdão na hora. E a promessa está perdoado. Quem sabe um minuto depois já pecou de novo. Mas naquele momento você perdoou, está perdoado por Deus. Então a segunda marca é esta: o Filho de Deus não vive pecando. Então aqui, não devemos pecar, por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo destruiu as obras do pecado. Não devemos pecar porque o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a vencer as tentações. Não devemos pecar porque somos filhos de Deus, não filhos do diabo. Está todos aí, versículo, não estou lendo o versículo por causa disso. Não devemos pecar porque o justo pratica a justiça, como Deus também é justo. E quando der o segundo sinal, vocês falam para mim. Tá bom? Deus é justo, Jesus Cristo é justo e os filhos de Deus também devem ser justos. Finalmente, a terceira marca, presta atenção, a terceira marca espiritual que identifica um filho de Deus. O filho de Deus ama o seu irmão. O filho de Deus aperfeiçoa a sua salvação. O filho de Deus não vive pecando. Terceiro, o filho de Deus ama o seu irmão. Note bem aqui. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E assim vai dizendo a respeito do amor aos irmãos. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Versículo 10. João apresenta nesse capítulo 4 níveis do nosso relacionamento como crente. Quem ama não mata. Versículo 11 e 12. Porque a mensagem que ouviste dele, o princípio é essa, que os que nos amam, que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão Abel. Então, quem ama não mata. Matar não é só tirar a vida não, viu? Alguém já te matou alguma vez na sua vida aí. Já me mataram muitas vezes também. Matou meu entusiasmo, matou a minha esperança de alguma maneira. Então matar não é só tirar a vida da pessoa não. Tirar o entusiasmo, tirar os propósitos, tirar a sua sensibilidade, ferir a sua sensibilidade, é matar. Matar espiritualmente. Então quem ama não mata. Segundo, quem ama não odeia. E aqui, olha que coisa, versículo terrível tem aqui. Olha aqui, presta atenção. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Meu Deus do céu. Será que você já é assassino uma vez na vida? Você matou alguém assim friamente ou tirou a vida de alguém? Não. Mas você já odiou alguém? Se você odiou alguém, você matou essa pessoa. Que o versículo é claro. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que o assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo.
Quem ama não é indiferente à necessidade do irmão. Versículo 16 e 17. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui bens, recursos deste mundo, e viu seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Será que nós temos socorrido nossos irmãos necessitados? Então, a quem ama não é indiferente à necessidade do outro. Finalmente, o amor do cristão é amor verdadeiro. Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando nós amamos, quando nós amamos e praticamos o que nós amamos, o que nós fazemos pelos irmãos, nós recebemos, de acordo com esse texto bíblico aqui, 3 benefícios espirituais, para terminar. Primeiro, paz, tranquilidade em nosso coração. E ainda conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Então, quando oramos e amamos nossos irmãos, nós temos paz conosco mesmo. Se você odeia alguém, não quer bem a alguém, você não está feliz. Você estará sempre com sentimento de culpa. Mas se você é aquele que perdoa as pessoas, você está tranquilo perante isso. Segundo, você terá a resposta às suas orações. Amado, se o coração não me acusar, temos confiança nele, porque aquilo que pedimos dele recebemos. Quem ama o seu irmão tem as suas orações respondidas. Outra coisa, tem a estabilidade espiritual, 23, 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Deus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Permanece. Estabilidade. Então, meus irmãos, nós vimos rapidamente aqui, então, levaria mais alguns tempos, não dá para isso mais. Nós vimos aqui, nesse texto de hoje, no capítulo 3, primeira epístola de João, nós vimos quais são as evidências, as credenciais do Filho de Deus. E eu lhe pergunto, você é um filho de Deus? Coloque sua vida diante desse capítulo 3 e você vai responder se isso é verdade ou não. Porque esse capítulo foi escrito para combater os gnosticistas. Porque os gnosticistas diziam que o importante é a minha alma. Deus salva a minha alma. E o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser dele. Eu posso viver desregalado e esplendamente no pecado, fazer as coisas absurdas, porque Cristo salvou a minha alma. O corpo não tem nada com isso. E João mostrou que não é assim, não. Que nós somos filhos de Deus e somos responsáveis por isso. E só por isso é que nós somos abençoados. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, ficando de pé. Nosso Pai, agradecemos por esta manhã, por poder estar aqui, Senhor Deus, depois de 15 dias, estávamos, Senhor Deus, impossibilitados. Hoje o Senhor nos trouxe à tua casa. Tivemos condição, Senhor, de estudarmos juntos esse capítulo 3 da primeira epístola de João, que nos identifica como os filhos do Senhor, que faz a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e que nós nos coloquemos, Senhor, como teus filhos, que fomos por concessão do teu amor, nós nos tornamos seus filhos. Louvamos pela vida dos irmãos que são teus filhos também. Guarda essa tarde nossas vidas, nossos familiares e as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Pela aula, porque foi ótimo. Ah, que bom. Obrigado.